sei como é que se resolve manter com armas nas ruas, com função de policial, quem policial não é e que nós declaramos que não poderia ser porque não fez concurso. Nós estamos aqui a lidar com uma matéria muito sensível e uma matéria muito cara em termos de sociedade. Olá, está no ar mais um programa Grandes Julgamentos do STF, que hoje aborda uma decisão que envolve a segurança pública e a atuação de governos estaduais que precisam da ajuda da União para combater o crime organizado. O plenário do Supremo decidiu que os cerca de 2.500 policiais e bombeiros que foram contratados pelo estado de Goiás, sem a realização de concurso público, deverão deixar as ruas do estado imediatamente. O SINV, o Serviço de Interesse Militar Voluntário, foi declarado inconstitucional pelos ministros. Entenda por quê a partir de agora. Nós não podemos criar um problema pior do que aquele que nós queremos resolver. Se houver algum risco à segurança pública, que se convoque a Força Nacional. Um levantamento do Ministério da Justiça revela que o estado de Goiás alcançou a quarta maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes do país. Entre os lugares mais violentos do Brasil estão Alagoas, em primeiro lugar, seguida do Espírito Santo, em segundo, em terceiro, o Ceará, em quarto lugar, o estado de Goiás e em quinto, a Bahia. Entre as cidades mais violentas do país, Lusiânia, a apenas 60 quilômetros da capital federal, ocupa a 15ª posição. A cidade abriga cerca de 180 mil moradores e registra, em média, 190 homicídios por ano. A falta de políticas preventivas e o processo de interiorização da violência, segundo especialistas, podem justificar o crescimento acelerado do crime no estado de Goiás. Nos últimos anos, o governo até tentou agir, mas autorizou a contratação sem concurso público de quase 2.500 policiais militares voluntários para reforçar o policiamento nas ruas do estado. A questão prática de que o estado de Goiás tem uma segurança pública precária não justifica a contratação de PMs temporários para realizar policiamento ostensivo. Até poderia se criar uma figura do PM temporário, do PM voluntário, mas para realizar atividades atividades auxiliares, sem porte de armas. A Lei 17.882 foi questionada no Supremo pela Procuradoria-Geral da República. Editada supostamente com base na Lei Federal do Serviço Militar, a norma criou o Serviço de Interesse Militar Voluntário na Polícia Militar e também no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Na ação direta de inconstitucionalidade número 5.163, o Procurador-Geral da República alegou que a lei goiana invadiu a competência privativa da União ao legislar sobre normas gerais de organização das polícias militares. Ele também argumentou que a norma feriu vários artigos da Constituição de 88. Para o Ministério Público Federal, foram violados o artigo 22 ao estabelecer a contratação temporária de agentes da PM do Corpo de Bombeiros e os artigos 37 e 144 da Constituição Federal, já que a lei estadual estendeu o exercício da segurança pública fora das hipóteses previstas nesses artigos. O artigo 37, inciso 2, diz que tem que ter prévia aprovação em concurso público para ocupar cargos públicos. E o cargo público que faz o policiamento ostensivo é o cargo de PM de carreira. Isso está lá no artigo 144, que vai dizer que os estados têm o dever de prover a segurança pública interna dos seus territórios. E o faz por PMs de carreira.
Então, o concurso público tem que ser para ocupar estes cargos de PM de carreira. Alega ainda o Ministério Público a inconstitucionalidades pontuais do seguinte sentido: restringe ingresso nesse serviço a candidatos residentes em Goiás. 2. Atribuir aos integrantes desse serviço 1,0 na titulação em concurso público. E 3. Por conferir porte de arma de fogo aos integrantes do SIMVE. Além da violação de artigos da Carta Magna, a contratação de policiais e bombeiros voluntários em Goiás apresenta uma outra peculiaridade. Ela foi feita pouco tempo antes da convocação de quase 1.000 candidatos que haviam passado e aguardavam a convocação para o concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás. Essa lei entrou em vigor no dia 19 de dezembro de 2012. Para solucionar a falta de quadros e a total desestruturação da Polícia Militar do Estado. Antes mesmo da entrada em vigor da referida lei, e visando a concretizar tal comando, o governo estadual lançou o concurso público de provas e títulos para 1.050 vagas e cadastro de reserva para o posto de soldado QPPM de segunda classe. Ocorre que 15 dias após a publicação da lei que fixou o efetivo da Polícia Militar de Goiás, foi publicada a lei, ora impugnada. Já tinha um concurso em andamento para suprir as vagas de PM de carreira e nesse ínterim da validade do concurso veio essa lei goiana criando a figura do PM temporário, que não pode realizar policiamento ostensivo, como diz a norma geral federal da União, que trata sobre o tema. Ao possibilitar que voluntários tenham funções de policiamento repressivo e preventivo, além de terem direito a usar os uniformes, insígnias e emblemas utilizados pela Polícia Militar ou pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, com a designação SV, artigo 19, recebendo inclusive subsídio, artigos 14 e 15, a lei objetivou criar policiais temporários, disfarçados sob a classificação de policiais voluntários. Não é à toa que o popular entende que a polícia mais violenta que nós temos é a Polícia de Goiás. Na defesa da lei, falaram na tribuna a representante de 2 amigos da corte, de associações de militares que defendiam o reforço dos voluntários e também o advogado do Estado de Goiás. A Lei Federal número 4.375 autoriza o recrutamento pelas polícias militares de excedentes de reservistas das Forças Armadas para serviço militar estadual temporário. Essa admissão, esse ingresso nas corporações militares estaduais independe da aprovação prévia em concurso público. Essa exigência não é feita na legislação de regência. Os militares não são servidores públicos no sentido do 37. Quando o Constituinte quis que os militares fossem tratados do mesmo jeito que os servidores civis, ele disse isso expressamente. A advogada que representou a Associação de Cabos e Soldados da PM do Estado de Goiás e a Associação dos Subtenentes e Sargentos da PM do Estado tentou chamar atenção para a precariedade na segurança pública e a violência crescente na região. A sensação de insegurança pública no Brasil é latente. E o Estado de Goiás não foge dessa regra. Com isso, percebemos que o governo do Estado de Goiás, com a instituição da Lei 17.882 de 2012, veio amenizar o sofrimento da população, trazendo a sensação de segurança através da contratação do serviço de interesse militar voluntário. Essas contratações temporárias são armas que dispõem o cidadão de bem para lutar contra a criminalidade que assola o Estado de Goiás. E desde 2012, os cerca de 2.500 policiais militares reforçam a segurança no Estado, que, segundo o IBGE, tinha até o ano passado uma população de 6.500.000 pessoas. Mas, apesar dos números e da preocupação dos ministros do Supremo com a violência crescente no estado de Goiás, eles chamaram a atenção sobre as ações que o governo estadual poderia ter feito antes da edição da lei para combater e evitar o crime organizado. Para a segurança, se for o caso, você tem a Força Nacional. Nessa situação, isso justificaria
que o governo local entrasse em contato com a Presidência da República para solicitar o emprego da Força Nacional de Segurança, que é um grupo de militares estaduais selecionados pelos estados da federação, que estão na mão da Presidência da República para ser empregado em determinados locais em caso de situação extraordinária. O julgamento que declarou a inconstitucionalidade da lei goiana foi finalizado no mês de março. Em abril, os ministros voltaram a se reunir para uma proposta de modulação de efeitos da decisão, mas essa proposta não foi aceita. Alguns ministros pretendiam fixar um prazo para a retirada dos militares nas ruas, mas não alcançaram o mínimo de votação para que a modulação fosse aprovada pelo plenário da Corte. Os detalhes da decisão você confere depois do intervalo. Estamos de volta com a decisão do plenário do STF de que o estado de Goiás deverá retirar das ruas 2.300 policiais e bombeiros voluntários que exerciam as atividades desde 2012, mas que não tinham feito concurso público para as funções. A contratação foi declarada inconstitucional pelos ministros da Suprema Corte. Foi reconhecida a inconstitucionalidade material e formal da Lei Estadual de Goiás. A norma definiu a contratação dos militares em 2012, mas no mesmo ano, 1.000 candidatos aprovados no concurso para a PM local estavam aptos a assumir as vagas e aguardavam a convocação do Estado. Eles não foram chamados e foram substituídos por militares temporários. Para os ministros, a contratação feriu vários artigos da Constituição de 88, entre eles o 37, que versa sobre o ingresso no serviço público. Na essência, o objetivo originalmente visado pelo Constituinte ao estabelecer o postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A lei goiana dizia que o militar, ex-integrante das Forças Armadas, o reservista, tinha que ser residente no estado de Goiás. E isso fere o artigo 19 da Constituição, que proíbe que as entidades federativas estabeleçam distinções entre brasileiros. Então, o concurso público, ele é de ampla concorrência. Independentemente se nasceu em Brasília, no Rio de Janeiro, São Paulo, se é para um cargo de policial militar no estado de Goiás, qualquer um brasileiro pode realizar esse certame. O relator Luiz Fux ressaltou que os diretamente interessados no resultado do julgamento, fora a população goiana, chega a quase 4.000 pessoas. A preocupação da comissão se justifica diante da magnitude do número de envolvidos. Foram 2.400 policiais temporários contratados neste ano após a homologação do concurso, havendo 1.421 concursados aprovados em cadastro de reserva, aguardando convocação. Alguns ministros chamaram a atenção sobre a necessidade da aprovação de uma modulação de efeitos da decisão. A proposta de dar um prazo até novembro deste ano para a retirada de policiais militares e bombeiros das atividades não foi aceita pela maioria, mas deu o que falar aqui no plenário do Supremo. Se modularmos, vamos manter esses voluntários armados e atuando, fazendo as vezes da polícia militar? E o que é grave nisso, ministro Marco Aurélio, é que, em alguns casos, quando se demora muito tempo nessa circunstância, depois o desfazimento é gravíssimo, porque você tem uma pessoa que às vezes chega a 45, 50 anos e que diz que não vai conseguir outro emprego e tem uma arma na mão e ele tem uma questão, inclusive, psicológica que a gente não pode desconhecer. A situação de fato que se geraria de insegurança de se retirarem 2.500 policiais da sua atividade fim, eu acho que poderia ser traumática. Eu também tenho essa preocupação, é uma situação flagrantemente inconstitucional e nós estaríamos, então, dando uma sobrevida de 6 meses. 8, na verdade. 8 meses. Toda vez que o Supremo modula uma decisão,
ele estimula a edição de normas inconstitucionais pelo Congresso, pelas 27 assembleias, incluo aí a Câmara Distrital do DF, pelas 5.570 câmaras de vereadores. Nós estamos aqui a lidar com uma matéria muito sensível e uma matéria muito cara em termos de sociedade, porque é ligada diretamente à segurança dos cidadãos. Eu não sei como é que se resolve manter com armas nas ruas, com função de policial, quem policial não é e que nós declaramos que não poderia ser porque não fez concurso. Por outro lado, reconheço que há, como acaba de afirmar o ministro Marco Aurélio, solução no direito brasileiro, por exemplo, convocação imediata das forças nacionais. E apesar das discussões em torno da modulação de efeitos, ficou decidido por maioria que a segurança pública só poderá ser prestada mediante concurso público para as Forças Armadas, o que significa, na prática, que os integrantes do Serviço Militar Voluntário Temporário do Estado de Goiás deverão ser demitidos das funções. Eu não determino que, de imediato, se deixe em desvalia a sociedade de Goiás, mas que eles sejam afastados de imediato. Nós não estamos aqui deixando com armas na mão meninos que foram selecionados para trabalhar como policiais voluntários. Nós estamos aqui com ex-militares que têm habilidade no manejo de armas, já se dedicaram à defesa da segurança nacional e estão fazendo a segurança de um núcleo bem menor que é um Estado da Federação. Então, isso, digamos assim, conjura qualquer tipo de preocupação de que nós não estamos nas mãos de milicianos. Porque a questão não é se aquela pessoa é ou não é capacitada, é a forma pela qual ela chegou até o policiamento ostensivo. Porque quem faz policiamento ostensivo, obrigatoriamente, é um PM de carreira. Se essa pessoa individualmente considerada tivesse feito concurso para policial militar de carreira, se submetido a este concurso público para o cargo de PM de carreira e fosse aprovada, ela seria apta para exercício do policiamento ostensivo. A questão é a via como ela chegou nas ruas. Ela chegou a fazer policiamento ostensivo participando de um processo seletivo simplificado para o cargo de PM voluntário, que não pode fazer policiamento ostensivo. Quem faz policiamento ostensivo com porte de armas, obrigatoriamente, é um PM de carreira, integrante da estrutura da Polícia Militar do Estado. De exame de constitucionalidade. Foram 2 sessões de julgamento para discutir o tema. Na última, em 8 de abril, a modulação foi rejeitada. Eu vou pedir vênia para acompanhar o voto da ministra Carmen Lúcia. Segundo as anotações que eu tenho, a ministra Carmen Lúcia modulava para que outras forças armadas fossem convocadas para esse período, já que ela entende que o Estado de Goiás é um dos mais violentos do país e, portanto, necessita de reforço da segurança pública. Entretanto, dizia ela, não concorda em manter policiais armados, cientes que ficarão, entre aspas, sem emprego a partir de novembro, situação que gera, a seu ver, extrema instabilidade. Ademais, ela reforçou que, como há concurso público em aberto, o Estado pode muito bem já convocar esses novos servidores desde já. E nos 2 dias em que o tema foi discutido pelo Supremo, dentro e fora do plenário, centenas de pessoas interessadas acompanharam a votação, entre elas quase 1.000 policiais militares voluntários do Estado de Goiás. O presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, que não participou do primeiro dia de julgamento, ponderou a preocupação dele com informações trazidas pela Secretaria de Segurança do Tribunal. O nosso setor de segurança ficou extremamente preocupado com as notícias que vinham do Estado de Goiás de que acorriam para este tribunal cerca de quase 1 milhar de servidores desse serviço de interesse voluntário estadual militar, armados, e que viriam para cá fazer pressão sobre esta corte. De fato, isso aconteceu, tivemos que pedir reforço, inclusive, da Polícia Militar do Distrito Federal.
Portanto, são e com pessoas, toda essa pressão eles perderam, pessoas, né? que revelam uma certa periculosidade e, a meu ver, não tem nenhuma condição de continuarem armados em seu estado. Eu acho perfeitamente legítima a manifestação dos interessados, a presença de quem quer que seja no plenário da Corte. O que nós não podemos admitir é que a Corte seja acuada por pessoas que vêm fazer pressões indevidas. Nós não podemos criar um problema pior do que aquele que nós queremos resolver. Se houver algum risco à segurança pública, que se convoque a Força Nacional. O que o Estado tinha que ter feito era nomeado aqueles PMs que já estavam aguardando na fila de espera. Houve um concurso público para o cargo de PM de carreira e o que o Estado deveria fazer é nomear os candidatos aprovados. Aí eles criaram esse serviço de interesse militar voluntário estadual que era mais barato para o Estado de Goiás. Então, de fato, foi um subterfúgio para diminuir os custos com a segurança pública, mas se valendo de uma lei inconstitucional. E depois do julgamento no Supremo, nossa equipe entrou em contato com o governo do estado de Goiás. Eles disseram por meio de nota enviada pela assessoria de comunicação que já colocaram em prática um plano de contingência, que inclui medidas como a concessão de hora extra voluntária para policiais militares e o remanejamento de PMs que faziam o serviço administrativo e agora serão colocados para o policiamento ostensivo nas ruas do estado. Além disso, o documento aponta que o governo de Goiás autorizou 2 certames para a PM do estado, um para 1.500 soldados e um processo simplificado para 1.000 servidores administrativos. A previsão é que os editais sejam publicados até a primeira quinzena deste mês de maio. Sobre o último concurso, a assessoria explicou que o certame previu vagas para o cadastro de reserva e foi firmado um TAC, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual para ampliação de 50% desse cadastro. Todos os candidatos que se enquadram nesse 50% já foram convocados e tomaram posse, segundo o governo de Goiás. Em relação ao reforço na segurança pública, a Força Nacional já auxilia o Estado no entorno do DF. E quanto aos PMs voluntários, a Procuradoria-Geral do Estado ainda não foi notificada da decisão do Supremo Tribunal Federal, segundo a assessoria do governo do Estado de Goiás. Veja no próximo bloco quais as contratações temporárias previstas por lei. Até já! Uma lei goiana que teve a inconstitucionalidade formal e material reconhecida pelo Supremo. Além de invadir a competência privativa da União para legislar sobre o assunto, a norma optou por um tipo de contratação vedada pela Constituição de 88, a contratação de militares temporários sem concurso público. Saiba agora em que tipos de situações essa medida pode ser considerada legal sob o ponto de vista jurídico. A exigência de concurso público para a investidura em todo e qualquer cargo público é fruto da Constituição Federal de 88. A medida garante a igualdade de acesso entre todos os candidatos. Veda-se desse modo a prática inaceitável de poder público conceder privilégios a alguns ou de dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros. Assim é que o concurso público constitui-se uma saída da administração para assegurar os princípios maiores da isonomia e da impessoalidade na concorrência dos candidatos aos cargos públicos. O artigo 37, inciso 2, ele vai exigir a prévia aprovação em concurso público para atender 2 princípios previstos nesse artigo 37 caput, que é o princípio da igualdade e o princípio da impessoalidade, de tal maneira que não cabe à administração estabelecer privilégios, escolher A, B ou C para ocupar os cargos públicos. Então, tem que abrir um concurso público de ampla concorrência, permitindo que todas as pessoas que se interessarem possam concorrer àquele cargo público, estabelecendo, portanto, a igualdade, todos são iguais perante a lei, e a impessoalidade, vedando preferências, privilégios, evitando que o casuísmo faça com que alguém ocupe um cargo público. A
contratação temporária por meio de seleção, que não a do concurso público, é proibida para algumas funções, principalmente aquelas exercidas por militares. Este advogado explica em quais situações ela pode ser admitida pelo ordenamento jurídico. Isso aí está no artigo 37, inciso 9 da Constituição, que diz que em situações excepcionais pode haver contratação temporária, como é o caso, por exemplo, de endemias. Há numa determinada cidade um surto de dengue e o quadro da saúde daquele município não está preparado para atender a população local porque houve um aumento absurdo do número de casos de dengue. Então, essa situação excepcional temporária justifica a contratação temporária de novos médicos, de novos enfermeiros, de novos agentes de saúde. Então, são nessas condições que a Constituição vai autorizar essa contratação temporária para atendimento do excepcional interesse público. O serviço de polícia militar voluntária é possível, desde que para serviços meio, serviços auxiliares. E lá eles faziam policiamento ostensivo, realizavam atividade finalística. E também a norma geral federal diz que não pode haver porte de armas. E eles tinham porte de arma. A decisão, ela foi um acerto na medida que privilegiou a força normativa da Constituição. Se é uma competência concorrente, os estados têm que obedecer às diretrizes gerais trazidas pela União, o que não foi obedecido no caso concreto. E assim nós terminamos mais esta edição. Se você quer rever este ou outros programas, é só acessar tvjustiça.jus.br. Para enviar um e-mail para a produção, anote o endereço grandejulgamentos@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Até lá.